aplicando os casos gramaticais da língua deles à nossa, né? E a oração condicional é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, tem no português? Tem, só que não é comum de ver, né? No caso do grego, essas orações condicionais, elas têm uma função semelhante, vamos dizer assim, né? Às orações subordinadas no português. A gente vai ver já como que elas são. Mas elas são caracterizadas por determinadas palavras que têm que aparecer nas orações condicionais. Essas palavras são as primeiras aqui que a gente vai ter, essas conjunções aqui, né? Não são palavras, na verdade, né? São conjunções de partículas, que é a partícula ei, né? Que vai ser a conjunção se, né? A partícula an e a partícula ean, né? Essas três partículas são importantes, a gente vai ver já, que elas vão reaparecer novamente para poder identificar as orações condicionais. Condicional tem a ver, então, com condição, né? Então, vai ter provavelmente uma oração principal, e a oração condicional, ela expressa, né, uma condição que é necessário existir para que a oração principal ela se cumpra. Então, nesse sentido, ela tem alguma semelhança, né, com as subordinativas. Bom, aí as outras palavras aqui depois você dá uma olhada, né? É só para poder ir adquirindo o vocabulário, e vamos lá para a ideia, né? Então vamos lá. Você será abençoado se obedecer ao Senhor, né? Se obedecer ao Senhor. Você será abençoado, oração, né? Tem o verbo aqui, né? Tal, né? É sujeito, né? Se obedecer ao Senhor. Esse se obedecer ao Senhor é o condicional. O fato expresso na oração principal, você será abençoado, depende de uma condição expressa na oração subordinada. Se obedecer ao Senhor. Essa oração subordinada é uma oração condicional em grego. Então, oração, não é que toda oração subordinada é condicional, mas que quando, né, tiver essas partículas, principalmente o se, né, o ei em grego, ela vai ser condicional. Exprime uma condição indicando que deve ou não deve ocorrer para que realize ou deixe de se realizar o fato expresso na oração principal. Bom, uma oração condicional tem a função de um advérbio condicional e responde à pergunta: em que caso, em que hipótese ou em que condições torna-se realidade aquilo que o verbo principal expressa. Isso aqui é bem importante, né? Porque a gente vai começar a ver lá que temos, se não me engano, 3 ou 4 formas, né? E aí a gente vai ver que tem a forma das orações condicionais possíveis, né? Ou seja, aquilo que o autor quer dizer que é possível que aconteça. Aquilo que é impossível de acontecer, aquilo que é provável de acontecer. Então isso dá ênfases muito importantes na hora de você fazer a tradução e principalmente a exposição do texto, né? Tem condicionantes onde o autor está dizendo claramente que esta condição é inalcançável, né? E ela vai estar inalcançável pela forma da oração condicional improvável, né? A gente já vai ver. Então é importante perceber, né, aqui para a gente, né, que essa matéria das orações condicionais, elas são matérias de ênfase, como são no português, né? De ênfase para compreender a construção frasal, né, do texto. Uma oração condicional é, então, a declaração de uma condição ou suposição cujo cumprimento é necessário para assegurar a realização de um fato potencial, expressado numa oração coligada. Oração coligada, né? Então, a oração principal e a oração que se segue a ela, né? Que é condicional, ou, no caso aqui, a gente também vai chamar de subordinada em português. A oração que contém a condição ou a suposição é chamada de prótase. Não sei se em português é assim também. Você lembra, Leno? Não tem isso em português, não. Não tem prótase, né? Não. Prótase e apódese, né? Tem não. Então. O Edileno tá falando lá, mas ninguém tá escutando ele. Ah, tá. Então, a oração que contém a condição ou a suposição... Faz um trovão. O Ed tá falando em trovão. Em trovão. É a prótese, né? Do grego, proteino, que significa propor. Ou seja, né? É a proposição para que se realize a ação principal. A ação principal é chamada de apódese, que é apoditomi, que significa declarar ou expor, né? Então, a primeira parte, o que seria a apódese? Seria a nossa oração principal, né? O verbo principal, a oração principal. E a prótese seria a oração subordinada, né? Que é a condicional no caso aqui. O que vem antes é a apódese e o que vem depois é a prótese, né? O que vem antes é uma declaração, exposição,
O que vem depois é a proposição que dá o sentido, né, de completude, de possibilidade, probabilidade que está proposto na declaração. Então aqui nós temos um exemplo, né, para a gente poder ver. Ean tis hp me, ton logon mu teresei. O ean aqui, ó, é o que determina a oração como uma oração condicional, né? Esse ean que é a partícula, né, de indicação. Seria ei, an ou ean. A gente vai ver já já isso. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Nesse caso, o guardará a minha palavra é a condição para se alguém me ama. Logo, olha só na interpretação, né, e na hora de disposição. Não é possível amar, segundo essa frase de João, não é possível amar, dizer que ama, sem guardar a palavra. Né? Ela é uma condicional para a primeira parte. Uma coisa que você talvez poderia ver claramente em português, né? Mas no grego aqui você tem um recurso a mais para poder assim, sustentar, né? uma explicação um pouco mais assim, sei lá, eficiente, né? Então nós temos, né, a prótase, né, que é aqui oração condicional, e a pódese, que é a oração principal, né? Oração condicional, se alguém me ama. Se, né? Se é a condição. Se alguém me ama, oração principal, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra é uma afirmação, né? E uma afirmação, nesse caso, né, a gente vai ver a classificação já já, uma afirmação possível, né? Aquele que guardar a minha palavra, esse é que me ama. Tá tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza? Bom, sobre as classificações, vou passar lá para baixo para a gente vê-las já todas de uma vez e depois a gente volta para ler pormenorizado, né? Para a gente poder não perder nada. Bom, então aqui, ó, nós temos uma tabela, né? Tabelas são boas, né? Com as quatro, né? Com as quatro formas, né, de classificação das orações condicionais. Então, quais são as quatro formas? Eu estou me ouvindo com eco. Quais são essas quatro formas? A forma... Dá mute aí, por favor. Tá tendo nem barulho aqui, cara. Tá me ouvindo agora ou não? Agora a gente tá. É porque eu coloquei o webcam. O retorno tá dando delay aqui pra gente. Tá, vou desligar aqui, mas eu tirei o webcam, não coloquei. Consegui funcionar, mas o áudio não saía. Não tava dando pra te escutar, não. Você tá ligando a webcam na saída USB? Na USB. E ela sumiu o áudio? A webcam é com microfone já, entendeu? Ela tem tudo. Coloquei, conectei, mas aí não sei o que deu, não. Tem que testar, né? Não uma estudada aqui ainda. Bom, então aqui nós temos o quê? As classificações das orações condicionais, né? Então, quais são os tipos, né? Os tipos são, né, uma condição real ou realizável, uma condição irreal, uma condição provável e uma condição possível, mas pouco provável. Essas são as quatro maneiras das orações condicionais aparecerem. Aqui a gente pode ver um exemplo, né? Então aqui, se deixais guiar pelo Espírito Santo, não estais debaixo da lei. Né? Se deixais guiar pelo Espírito Santo, não estais debaixo da lei. Não estais debaixo da lei é a apódice. Se vos deixar guiar pelo Espírito Santo, é a prótese. Vou ver se é isso mesmo. Conferindo. Prótese, apódice. A apódice é a oração principal, a prótese é a oração condicional. A prótese sempre vai ser começada por si, na tradução, né? Sempre não, mas geralmente, né? Com ei, ean ou an. Então, voltando lá embaixo, né? Só para a gente ver novamente. Então, se vos deixar guiar pelo Espírito Santo, essa aqui é a oração condicional. Não estáis debaixo da lei. É uma condição realizável se vos deixar guiar pelo Espírito Santo. Olha, aqui, ó, nós temos a forma ei, aqui, ó.
que eu falei para vocês, né? O EI na prótese indica que seja uma possível condição real. Não só o EI, né? Mas o EI com qualquer tempo do indicativo, né? Ele indica que é possível, é uma oração do tipo condicional, quando seguido da apódese com qualquer tempo e modo verbal. Isaac, essa apódese seria uma retribuição à oração, à prótase, que é a primeira oração, né? Eu acho que imagino prótase primeiro, né? Acho que tem essa ideia de primeira oração, né? Só que é o contrário, né? A apódese seria o que nós chamamos de oração principal, né? Que seria o quê? Seria a afirmação, né? Uma exposição, né? E a prótase, que vem antes, né? No caso aqui, ela seria a condicional, né? Ela seria você dizer assim, olha, se você fizer tal coisa, vírgula, essa outra coisa aqui vai ter que acontecer. E aí seria uma retribuição, então, não seria? Isso. Retribuição nesse sentido. Isso. Retribuição de... não sei se retribuição... É como se fosse assim, existe uma condição que, se for cumprida, você será retribuído em função dessa contribuição, entendeu? Entendi. Se ela for do tipo realizável ou real, né? Aí sim. Porque ela pode ser irreal também, que eu estiver embaixo ali, ó. Mas sendo real, sim, né? Ela é uma retribuição, né? Da oração da prótese, né? Que seria a oração condicional. Condicional, né, tem a ver com condição, né? Então, na condição de você, na hipotética, né? Na condição hipotética de você fazer tal coisa, aquilo que deve resultar disso é isso, né? E essa... Então, a prótese é a oração primeira, na verdade, né? A prótese, no caso do grego, ela vai ser... o que a oração primeira, de prótese, de proto, né? Não tem uma relação, tem prótese, proto, primeiro... Eu não sei se tem isso, não, porque na verdade não é... Aqui, ó, prótese, aqui em cima, né? A prótese é que tem a condição, Só que eu entendi o que o Leandro quer dizer. O que o Leandro está falando perguntando se a palavra prótese vem de protos, né? Proto, né? Isso. Aqui, ó. Eu já decorei, assimilei, tipo assim, prótese, tipo colocado depois. Tipo uma perna de prótese. Eu assimilei assim agora. Mas ela vem antes. Não, mas eu sei, mas ali na frase, mas ela é a que tem a condição. Ou a suposição. Ela que propõe, né? Então, a proposição, prótese, vem de propor, né? Prótese propõe, então. Vem beleza. de propor. Então, ela propõe para você uma ação, né? Beleza. Se você, caso você, conquanto você. Então, ela está propondo uma ação. Aquilo que esta ação resultará como forçoso, né? Como forçoso, como uma declaração forçosa, é a apódese. Não sei se ficou claro isso. Sim, de boa, tranquilo. Então é assim, né? Bom, guardará a minha palavra. Se a gente inverter, guardará a minha palavra. Quem? Quando, né? Se alguém me amar, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra é a oração principal. No caso do português, geralmente a oração principal está no começo, né? Ela tem lá o sujeito, né? Tem lá o verbo e tal. Aí ela está no começo e aí tem o complemento dela depois, né? Que é subordinada. No caso do grego não é assim que acontece, né? Você pode ter as inversões, né? Aí isso vai ser... Todas as línguas têm as suas formas diferentes, né? De inverter a ordem, né? Das frases, né? A ordem das palavras, né? Isso é normal. E também não tem assim, uma regra tão fixa assim na ordem que vai aparecer as coisas. O importante é você notar. Apareceu o en, apareceu o ei, apareceu o an, ela provavelmente é uma oração condicional. Agora, não é só aparecer ele, né? Como a gente está vendo aqui embaixo, né? Não é só aparecer o ei, por exemplo, né? Mas aparecer o ei com algum verbo, né? Do modo indicativo. Pode ser, né? Passado, presente e futuro, né? Pode ser perfeito, auristo, né? Contanto que seja indicativo. Indicativo por quê? Porque ele está indicando, né? Não está dando dúvida, né? Ele está indicando, né? Afirmando, né? Propondo, né? Uma situação. Então, é correto que seja o indicativo mesmo. Se você olhar aqui embaixo, né? Ó, quando a condição for provável, ela vai estar no subjuntivo, que é justamente a ideia de dúvida, né? E quando ela for uma condição possível, mas pouco provável, ela vai estar no optativo, que não tem em português, né?
E nem no grego você vai ter optativo. Não tem nenhum exemplo no grego aqui, ó. Não há no Novo Testamento grego exemplo completo de um modo composto que corresponda a esta classe, né? É completo que ele fala aqui. Não há nenhuma frase inteira cuja condição é possível, cuja oração condicional é possível, mas pouco provável, né? Não tem essa construção. No grego bíblico, né? Tem lá no grego koiné, tem lá nos textos, né, do período helênico, né? Mas na Bíblia não tem, né? Tem alguma coisa próxima a isso que ele dá uns exemplos ali pra gente. Mas daqui é basicamente entender isso, né? Então nós vamos ter, de fato, 3 formas, né? 3 classes. 2 classes de modo indicativo e uma classe de modo subjuntivo. A classe de modo subjuntivo, que já é clara e claramente, né, duvidosa, né? Nós temos essas duas, né? Que é ou uma ação real ou uma ação irreal, né? É real indicativamente real, é irreal indicativamente irreal. Mas as duas classes, elas têm características. A primeira, a real, realizável, ela tem a partícula ei, ela tem qualquer verbo no modo indicativo e ela termina, né, a apódese, ela tem qualquer tempo e modo verbal. Agora, quando tiver especificamente na apódese o an, ela já vai ser condicional, né? Quando tiver o an, ela vai ser condicional se o verbo da condicional estiver no indicativo, no passado do indicativo. No caso do português, né, que seria o verbo o perfeito, né, o imperfeito no grego, né? Passado do indicativo. Agora, basta ter o an para ser condição irreal? Não, porque na condição pouco possível também tem o an lá embaixo. Também tem o an. Mas aí tem que ter o optativo que não tem nenhuma oração no grego. Então a gente acaba decorando melhor, né? Pensando assim, né? Tem o ei, condição real. Tem o ei e an, condição irreal. Tem o ean, condição provável. A priori é isso. Isso aí é para poder explicar o texto, né, cara? Porque a gente já viu isso aí várias vezes. Frases com essas conjunções aí. Perfeito. Isso aí é para poder expor o texto, né? Exatamente. É para poder expor o texto e para poder, na hora da tradução, você entender como traduzir de maneira mais eficiente pelo contexto gramatical, né? Contexto gramatical. O que é o contexto gramatical? É não apenas as palavras, mas é como ela estrutura a frase, né? Porque além disso tem isso também, né? Além disso tem isso, né? Existem frases no texto bíblico que devem ser lidas de maneira literal. Existem frases que devem ser lidas de maneira alegórica ou de maneira simbólica, né? De maneira sentido figurado. Acho que aí seria mais a figura de pensamento do que a alegoria, né? Pode ser. Mas aí, veja bem, como é que você sabe? Né? Uma vez que você não está vivendo a cultura grega, você não sabe exatamente o que é figura de linguagem e o que não é. O que como é que a gente chama isso? É figura de linguagem, né? Cheio de 9 horas. Pensamento. Isso, Você não sabe o que é, né? Você vai chegar para alguém e falar assim, ó, tá chovendo canivete hoje. Né? A gente sabe, porque a gente está envolto numa cultura, né, onde essa expressão tem sentido. Mas se você traduzir ao pé da letra essa expressão para uma outra cultura, ela não tem sentido. Né? Aí a mesma coisa falar o todo mundo, né? É o todo mundo. Pô, todo mundo assistiu a aula do Zac. Perfeito, né? 7 bilhões estavam assistindo a tua aula. Perfeito, né? Perfeito, é isso, né? A hipérbole. Tem umas hipérboles, né, que são importantes também no texto bíblico, e a gente não faz a menor ideia, às vezes, de que ela está lá, né? Por exemplo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, é uma hipérbole. Bom, claro que é uma hipérbole, né? E assim, é claro que mundo ali, ela tem sentido de figura de linguagem, né? Ela não está falando de mundo material físico. Agora, tem gente que faz a interpretação. Tem gente que eu já vi, né? Eu vou ali ainda. Ela fala mundo nem a todas as pessoas do mundo, dentro de um contexto, entendeu? Perfeito. Nem isso, né? Mas vamos dizer que a interpretação seja o mundo físico-material, né? O rilé do mundo, né? Você pode fazer uma interpretação dessa tentando defender uma certa ecologismo, né? Um ecologismo. Não. O Rodrigo Silva da vida, né? E Rodrigo Silva faz isso? Não, o Rodrigo Silva não faz isso, mas a tese de doutorado dele foi, entendeu, colocar uma vírgula ali para ele poder provar a tese dele. Então, mas eu já vi essa interpretação, né, de um pessoal liberal aí, que ele estava interpretando o texto, dizendo assim, olha, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, portanto, no mundo material, animal,
sexo, tudo, não tem pecado, né? Porque não tem pecado porque ele tirou o pecado do mundo material. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Não leva em consideração contexto gramatical. Não é nem o contexto cultural, né? É contexto gramatical mesmo, né? É construção frasal, né? Que não te leva em consideração. Aqui, essa matéria aqui, ela tem por finalidade ajudar a gente a entender contextos frasais, né? Contextos gramaticais. Quer entender o que é uma frase, uma apódese, e o que é uma frase prótese? O que é uma exposição e o que é uma proposição? E quando a preposição, ela é uma preposição realizável, real, irreal ou provável. Isso vai mudar a nossa forma de entender, né? Por exemplo, né? Então ele coloca lá, se vos deixar-vos guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. É uma oração que é construída para ser uma oração do tipo realizável. Alguém pode dizer assim, não, mas ninguém é guiado pelo Espírito. Ninguém é. Afinal de contas, a experiência humana comprova que, volta e meia, a gente faz o que a gente quer, né? Aliás, na maior parte das vezes, a gente faz o que a gente quer, não aquilo que o Espírito quer. Mas o que o texto bíblico está falando é que é possível, é uma condição realizável, ser guiado pelo Espírito Santo. E essa condição se realiza quando? Quando eu não estou mais debaixo da lei. Aí a pergunta, o que é estar debaixo da lei? Estar debaixo da lei é, de alguma forma, ser condenado por ela. Então, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu não sou mais condenado pela lei. Isso é uma condição realizável? Real? Sim, porque a construção grega aponta para isso. Tá tranquilo isso? Cara, essa aula é muito importante, viu? Acho que é uma das mais importantes, velho. Olhando para a condição irreal, né? Olha lá nossos exemplos, né? Então ele tem duas formas, né? De aparecer no presente ou de aparecer no passado, ali, né? Então, no presente, né? Se fosseis cegos, não teríeis pecado, né? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Uma vez que a condição é irreal, porque não são cegos, né? Não são cegos, logo é irreal que eles não tivessem pecados. Por isso, a ideia de não ter pecado é uma condição irreal, né? É uma proposição, é uma exposição irreal. Você só não teria pecado se você fosse cego. Como? Cego aqui, né? Deve ser provavelmente entre aspas, né? É figura também. Mais uma figura de pensamento aí, não é o cego literal, não. Não é o cego literal. Como? Ninguém é cego, nem o cego é cego, né? Porque o cego, ele também tem percepção da realidade, né? Como ninguém é cego, logo, todo mundo peca. E a condição de não pecar é irrealizável, né? Irrealizável. É uma condição irreal. Olha de baixo, né? Se estivesseis aqui, meu irmão não teria morrido, né? Como a construção lá, essa é provavelmente do Lázaro, né? Como a construção ela é construída, né? Se estivesses aqui, que é a condicional, né? É a prótese, meu irmão não teria morrido, a apódese. Ou seja, né? Era impossível o meu irmão morrer se você estivesse aqui. Ele expressa uma condição irreal. Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Portanto, há uma confirmação de que a morte de Lázaro acontece porque Jesus não estava lá. E essa correlação verbal aí é exatamente igual, é o pretérito imperfeito com o pretérito mais que perfeito. Do estivesse e mais o iria, né? É essa correlação verbal no português. Perfeito. Pelo menos é que eu estou percebendo aí, é a mesma coisa. Mas é isso mesmo, a gente vai ver já na tradução como que ele faz a correlação. Mas é isso mesmo que você acabou de falar. Então, olha só que interessante, né? Então, eu posso expor o texto dessa forma, dizendo, se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Claro, posso. Por quê? Porque o texto me permite isso. Porque a condição aqui é essa, a condição da própria construção frasal, né? Se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Portanto, por que Lázaro morreu? Porque Jesus não estava lá. E por que Jesus não estava lá? Porque Jesus queria que Lázaro morresse. Jesus queria que Lázaro morresse. Para que? Aí, né, você vai fazer a explicação das outras partes, né? Mas, de certa forma,
Jesus não poderia estar com Lázaro e Lázaro estar morto. Aonde Jesus passava, ele curava ou ele ressuscitava as pessoas. O irreal aí é por causa do tempo? O irreal é por causa de alguma coisa que é irreal. Eu não consegui compreender isso. O irreal é a possibilidade de ser alguma coisa, tipo, todos pecaram, então você mesmo cego, você pecou do mesmo jeito, né? Acho que essa ideia eu entendi, não sei se estou certo, né? Então não tem como você não pecar mesmo você sendo cego. A condição, ela expressa uma coisa que é irreal. Por exemplo, né? Para a frase, né? Lembrando a de cima. A de cima é condição real. Se vos deixar guiar pelo Espírito, condição real. Embaixo, se fosse cegos, condição irreal. Ela não aconteceu. Não existe. Embaixo, se estivesses aqui, condição irreal. Ela não aconteceu. Não tem como ela saber o que ia acontecer ali. Se estivesses aqui, condição irreal. Meu irmão não teria morrido. Mas era possível Jesus estar lá? Segundo a construção, não. Segundo a construção verbal, não era possível. Porque era irrealizável. Irrealizável essa ação. Entendi. Eu acho que tem a ver, Fred, com uma espécie de intencionalidade do escritor. Ele quer mostrar para você, intencionalmente, se a ação condicional ela era real, se ela é irrealizável ou se ela era apenas provável. Né? Então ele quer mostrar para você uma série de ênfase, né? ênfase. E no caso da oração provável, né, que está lá embaixo, ele fala, isto faremos, se Deus permitir. Né? O isto faremos seria, né, a condicional, se Deus permitir, seria a apódese, né, que é a exposição. E é óbvio, né? Se Deus permitir, nós provavelmente faremos, mas não necessariamente faremos, porque estamos falando de uma permissão, não de uma determinação, não é de um decreto, mas de uma vontade permissiva. Se Deus permitir, isto provavelmente vamos fazer, né? Expressando aqui uma dúvida subjuntiva do autor do caso, né, de Hebreus, né? Hebreus 6:3, né? Aí tem que olhar direitinho lá. Mas é isso, assim, ó. Não tenho certeza, vamos fazer isso não. Mas, se Deus permitir, é provável que façamos. Até aqui tudo bem? Boa. Beleza. Então vamos voltar agora para ver com mais detalhe essas três formas, né? Deixando na quarta lá para a gente ver depois. Então, condição real ou realizável. Vamos lá, né? A prótase, que vem antes, né, no caso grego, né? A proposta expressa uma condição simples, que é considerada uma realidade ou pelo menos poderá se tornar real. Não estabelece se a condição se cumpre ou não, mas no caso de se cumprir, necessariamente se realizará o fato expresso na oração principal, que é a apódese, né? Então, ó, se a condição, mas no caso de se cumprir a prótese, né? Se você me amar, né? É a prótese, né? Se ela se cumprir, necessariamente se realizará o fato expresso na oração principal. Guardará as minhas palavras. Se você me ama, bom, não sei se você vai amar ou não, porque é condicional, né? Não sei se você vai amar. Mas no caso de você cumprir, a oração principal terá que ser necessariamente verdadeira. E terá que ser necessariamente realizada, né? O fato expresso da oração principal. Na prótese, geralmente aparece a conjunção ei. Geralmente, né? Geralmente. Aqui entramos nesse terreno das possibilidades, né? Geralmente aparece a conjunção ei, junto com qualquer tempo do indicativo. Para a apódese, não há forma estabelecida. Pode ser usada qualquer tempo verbal. Então, qualquer tempo que aparecer na apódese, pode ser subjuntivo, pode ser indicativo, pode ser qualquer forma, né? Se bem que eu acho que tem que ser indicativo. Sendo indicativo, qualquer tempo verbal, ele vai dar a ideia de condição real ou realizável. Aí agora, ó, tradução. Então, dependendo da ideia sugerida pelo tempo e modo usados na prótase e na apódase, na tradução pode-se
combinar o presente do indicativo na oração condicional com o presente do indicativo na oração principal. O pretérito perfeito do indicativo na prótase, que vem antes, com o futuro do indicativo na apódise. O futuro do subjuntivo na prótese com o futuro do indicativo na apódise. Então veja, todos os verbos aqui, eles têm que estar no indicativo no grego. Mas você poderá trazer o subjuntivo na tradução, principalmente quando ele for futuro. E por que no futuro? Né? Porque o futuro expressa uma proposição, né? Uma apódise duvidosa. No português. No grego, não. Então, no grego não pode ser subjuntivo, mas no português pode. Então, por exemplo, né? O que seria um futuro do subjuntivo, né? Dá uma ideia aí de uma palavra aí, de um verbo. Futuro do subjuntivo. Mas aí vai estar imperfeito, né? O subjuntivo é se eu estivesse, se eu cantasse. Tudo é subjuntivo, né? Aham. Mas deixa eu ver aqui o futuro do subjuntivo. Peraí. Andasse, né, seu? O futuro, né? Tem o presente, o passado e o futuro subindo. Um exemplo. O futuro do subjuntivo vai usar o verbo normalmente no infinitivo. Então, se eu cantar... Apenas poderia sair quando ela chegar. Essa é a condição. Eu vou sair, mas só quando ela chegar. Perfeito, né? Então, se eu sair... Oração condicional, né? Se eu sair. Seria futuro subjuntivo isso em português, certo? Isso, exatamente. Ou quando eu sair também. Ou quando eu sair, né? Se eu sair... deixa eu ver... se eu sair, certamente a encontrarei. Ou o encontrarei. Por que eu o encontrarei? Porque eu vou sair de casa e vou passar por um lugar onde eu vou necessariamente encontrar alguma coisa. Aqui, no caso, nós teríamos uma forma, né, de tradução dessa condição real ou realizável, né? Se eu sair de casa, certamente encontrarei a rua. Tá na frente da minha casa, né? Então, é um exemplo de tradução, né? No grego, ele não vai estar assim, né? No grego, ele não vai estar no subjuntivo. Ele vai estar sempre no indicativo, né? Sempre no indicativo. Quando expressar a condição realizável. Mas você pode traduzir para o português com forma subjuntiva, com formas de verbos em conjugações diferentes da do grego, tendo em vista o contexto gramatical. Eu não gosto disso. Eu prefiro traduzir ele literal e depois explicar, não tradução, né? Mas explicar o texto usando o contexto gramatical. Mas o futuro do subjuntivo no português, ele não tem a mesma ideia do grego de subjuntivo de desejo, né? O futuro do subjuntivo no português é o que vai acontecer, que você tem certeza de que vai acontecer. Não pode ter certeza que são subjuntivo, né? Você fala, quando eu sair, quer dizer que você vai sair. Se eu sair. Não, mas aí no futuro do subjuntivo eu coloco quando. No português, né? Quando eu sair. Quer dizer, você vai sair. Não é se, né? Quando eu sair... Ah, tá. Não pode ser o se, então. Não, é o quando. Quando eu sair, alguma coisa eu vou ver, alguma coisa vai acontecer. Então, o futuro do subjuntivo no português, ele passa a ideia de que o evento vai acontecer. Só não sabe o momento, mas que ele vai acontecer. Perfeito, O subjuntivo, ele tem expressão de dúvida, né? Como a gente está vendo, né? De incerteza, né? Mas, entendido. Ok, o que acontece é o seguinte. Para a gente entender aqui a questão da tradução, eu quero dizer que um verbo pode estar num tempo verbal no grego e na tradução, o tradutor, pode usar outro tempo verbal. Outro tempo verbal. Uhum. E isso não é bom de se fazer. Mas, às vezes, isso é a forma mais bonita, é a forma mais, sei lá, né? Mais... didática, não sei. Didática, interessante, né? A forma que a tradução fica melhor, vamos dizer assim, né?
A tradução fica melhor utilizando um verbo numa conjugação diversa. O fato da tradução ficar melhor não significa que ela está sendo Fiel. literal, fiel. Ela está sendo fiel dinamicamente, não literalmente, né? Ela está sendo fiel produzindo, né, a sensação que o texto quer dar, mas não traduzindo palavra por palavra. Mas isso pode ser perigoso também, né? Porque às vezes a sensação é do autor, não, eu acho que é isso aqui, então vou traduzir com esse verbo aqui. Aí você vai mudar a ação, né? Se você usar um verbo diferente, você pode modificar o sentido. Por isso que é importante você fazer a tradução ao pé da letra ao máximo possível e depois explicar no contexto, né? Explicar a passagem, né? Ou então colocar uma nota de rodapé, né? Na tradução, né? Que seria talvez melhor. Essa oração aqui, ela é uma oração condicional, cujo verbo está no modo indicativo, mas eu coloquei no subjuntivo para que o texto tivesse esta finalidade. Bom, aí você informou, né, o seu leitor da sua opção de tradução, né? O problema é que nenhum tradutor faz isso, né? O tradutor vai traduzir direto lá e aí você tá na mão dele, né? Por isso que dizem, né, que traduzir é trair, né? É o que não acontece, por exemplo, nas Bíblias interlineares, né? Na Bíblia interlinear, ele não faz essa mudança de tempo verbal. Por quê? Porque como é uma tradução ao pé da letra, né? Ele deixa como tá. É claro que dicionário, né? Isso, é um dicionário, né? Exatamente, né? Aqui eu tenho essa interlinear aqui da Sociedade Bíblica, ela até faz uns joguinhos ali para te induzir a ler na ordem que ele quer que você leia, né? Então, às vezes ele pega as palavras, vocês já repararam isso, né? Ele pega as palavras e coloca os numerozinhos da palavra, né? Aí ele faz assim, tá correndo a frase, né? Aí tem a primeira palavra aqui, ele coloca 3, a segunda coloca 2 e a terceira coloca 1, que é para você ler de trás para frente, né? Ele está induzindo você a ler naquela ordem, né? Naquela ordem. Que já é... sugerindo uma ordem de leitura, né? Perfeito, né? Que é algo subjetivo, né? Que já é algo um pouco subjetivo. É subjetivo, tem lá os argumentos dele, né? Mas ele é algo... É um objetivo, mas é uma interpretação, vamos dizer assim, né? Além disso, toda vez que a interlinear escolhe uma palavra para traduzir uma outra palavra, ela está fazendo também uma opção, né? E essa opção também é indutiva também, né? Ela está fazendo uma opção da palavra que ela quer. Ela pode traduzir batismo por imersão ou batismo por batismo, né? Baptismo, né? E aí, qual das duas está certo? As duas, né? Mas quando ele coloca imersão, é lógico que ele está induzindo você a entender o batismo como apenas forma imersiva, né? E não outras formas possíveis, né? Então, a própria escolha de uma palavra para traduzir outra, ela já é uma escolha intencional que está mudando, de certa forma, né? Que pode estar mudando o sentido do texto, né? Até porque palavras, né, elas ganham sentidos diferentes em momentos diferentes, né? Então, é sempre possível isso, né? Exemplos, né? Exemplos. Se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Se queres entrar para a vida, né? Telés, né? Telés, né? És presente do indicativo, certo? És terceira pessoa, certo? Isso aí. O és é a terceira pessoa do... É a segunda pessoa, na verdade, o és do... que é o telés. É tu. A terceira pessoa é o lei, né? O és é a segunda pessoa do presente indicativo ativo. Então, do singular. Segunda pessoa, do singular. Tu, né? Se tu queres, né? Se queres entrar para a vida, guarda, né? Teresson, né? Guarda tos entolas, né? Guarda os mandamentos. Bom, é uma oração condicional real ou realizável. Real ou realizável. É real você entrar para a vida. E novamente nós temos vida aqui, figura, como você falou, Leno, figura de pensamento, né? Figura de pensamento, né? Se queres entrar para a vida, faz-se necessário guardar os mandamentos. Se eu guardo os mandamentos, eu entrei para a vida. Oração condicional realizável. Tá claro? Sim, de boa. Se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Ou se certamente... cadê aqui? A Ara tem uma outra tradução, né? Se viver de segundo a carne, morrereis. Morrereis.
Aí já tem duas orações, né? Já fechou um ciclo. Aí Duas, tem, uma hora. é duas porque tem 2 pontos aqui, né? Isso aí, duas e depois vem a outra aí, né? Aqui tem 4, né? Então, né? 1, 2, 3, 4, né? Então, se viver segundo a carne é a oração Morrereis, esse é o condicional. ponto, né? É a prótese. Isso. Morrereis é a apótese. Mas, novamente, né? Se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, prótese, vivereis. Apótese. Apótese é a exposição. A prótese é a proposição, né? É o propor. Se você, pelo Espírito, fizer morrer as obras do corpo, realizável, né? Você vai viver. Se você viver segundo a carne, você vai morrer. As duas são orações realizáveis do tipo possível. Aqui nós vemos no grego, né? Rei kata sarka dzete. Rei, né? Aqui é a preposição, a conjunção, perdão. Aqui novamente a conjunção. Rei de pneumati. Lembrando que, né, melete, né? Melete é o verbo que segue ela, que a segue, né? É o verbo de qualquer tipo, contanto que ele seja indicativo, né? Qualquer tipo. Condição irreal. A prótese expressa uma condição concebida como real, contrária ao fato, contrária à realidade, contrária à sua concretização, né? Vamos pensar direitinho isso aqui. Então, a prótese expressa uma condição concebida como irreal. Irreal por quê? Porque ela é contrária ao fato. Que fato? O fato da apódise. Contrária à realidade. A realidade expressa pela apódise. E contrária à concretização da apódise. Então, ela é irreal porque ela é contrária à oração principal. Esta condição afirma uma coisa como se fosse real ou mentira, mesmo quando poderia estar certa. Esta condição afirma uma coisa como se fosse real ou mentira, mesmo quando poderia estar certa, em função de que a condição expressa é tida como irreal, também ou é a afirmação da oração principal, a apódese. Nesse caso, então, a condição, o condicional, né, a oração condicional irreal, torna a oração principal... Não, perdão. Torna a oração principal também irreal. É isso ou é não isso que a gente está entendendo aqui? Fala de novo aí, lê de novo aí, do começo de novo, só para eu... Vamos de novo então. Então, primeiro, né? O que é uma condição irreal? Ela é contrária ao fato, contrária à realidade ou contrária à sua concretização. Que fato, realidade ou concretização? O fato, realidade ou concretização da apódise. Apódise é, vamos dizer assim, né? É o fato pelo qual a gente está propondo, né, a apódise, a prótese, perdão. Muito bem. Então, ela é contrária à apódise. Esta condição, a oração condicional, afirma uma coisa como se fosse irreal ou mentira. Como se fosse irreal ou mentira. Mesmo quando poderia estar certo. Em função de que a condição expressa é tida como irreal, a condição Beleza, da tá aí, vou. também ou é a afirmação da oração principal, da apódise. Então ela transforma, né, a condição irreal, transforma em irreal também a afirmação da apódise. Se a afirmação da condição, da condicional, estiver então irrealizável ou irreal, o fato também é irrealizável ou irreal. Vamos tentar continuar aqui para a gente ver se a gente clareia. Na prótese, que é introduzida por ei, igualzinho na de cima, né? Ei, usam-se unicamente os tempos passados de indicativo. Unicamente os tempos passados do indicativo. Isto é, os tempos que usam aumento. Tá tranquilos aqui? Tá, de boa. Foi isso que eu perguntei lá. Eu até perguntei isso. É só no passado?
Ah, desculpa. Foi isso que eu tinha perguntado, porque eu tinha entendido isso. Lá na tabela de baixo, né? Eu fiz uma relação lá disso, por isso que eu perguntei. Ah, então eu não entendi essa pergunta, desculpa. Mas é isso então. Então tá certo, né? Ou seja, aqui nesse caso é unicamente em tempos passados, né? Então pode ser aoristo, pode ser perfeito, pode ser imperfeito, certo? Tempos passados. Na apódise, usualmente aparece a partícula an. Usualmente significa que nem sempre, né? An. Também com algum tempo passado do indicativo. Esta classe divide-se em dois grupos, de acordo com a espécie da ação que se queira destacar. Em geral, para sugerir uma condição irreal no presente, emprega-se o imperfeito, que é um tempo passado, né? Então, o imperfeito grego pode ser traduzido como presente para indicar a ação ilusória que ele está querendo dizer aqui. E para uma condição real no passado, o aoristo, que é utilizado. O aoristo indicativo, né? Que é o passado. Mas também há outras combinações de tempos que podem ser usadas. Voltando a dizer, então. Nesta oração condicional e real, no grego, ela vai estar no imperfeito, ou no perfeito, ou no aoristo. Mas você pode, na tradução, traduzi-la como presente para indicar que a condição irreal ela acontece no presente, apesar do verbo estar no passado. Ficou claro isso? Tá, eu acho que isso vai ficar mais claro quando for fazer os exercícios. Porque aí você vai começar a destrinchar e vai procurar e vai clareando. Mas não tá confuso isso não, no sentido assim de, não é compreensível isso. Não, tá compreendendo, tá de boa. Agora ficou mais claro ainda depois que a gente foi vendo. Perfeito, né? No presente, ou sem referência ao tempo. Então aqui quando a frase estiver, né, quando a oração estiver indicando uma ação do tipo irreal, uma condição irreal, mas ela está expressando essa irrealidade como acontecendo no presente, né? No presente. Não dá para usar irreal, né? Com o tempo presente, tem que usar com o tempo do passado, mas ela expressa uma ideia de tempo presente. Para indicar uma condição irreal no presente... Entendi, legal, isso aí entendeu? ficou claro. Entendi. Para indicar uma condição irreal no tempo presente, ou sem referência ao tempo, o grego utiliza o imperfeito. Tanto na prótase... Foi numa frase nem perfeita exatamente o que eu pensei. Se eu tivesse aquele carro, eu ia fazer isso aqui no presente, alguma coisa, entendeu? Exatamente, né? Exatamente. Com menos frequência, emprega também o aoristo. Tanto na prótase como na apódise. Então com frequência utiliza imperfeito, com menos frequência o aoristo. Mas são dois tempos do passado. Pode aparecer também o imperfeito na prótase, combinado com o aoristo na apódise. E se é etc., pode aparecer o aoristo na prótase e o imperfeito na apódise. Então, não importa onde aparecer, o tempo tem que estar no pretérito, né, no passado, né, para ser irreal. Na tradução, pode-se usar o imperfeito do subjuntivo na oração condicional e o futuro do pretérito na oração principal. Então, olha o que ele está falando aqui, né? No grego, ele não vai aparecer futuro do pretérito, porque não existe isso no grego, né? Futuro do pretérito. Não tem. No português tem. No português você pode usar na tradução para expressar essa ideia, né? No entanto, não vai ter isso no grego. Ele ou vai estar no aoristo, ou vai estar no imperfeito, ou vai estar no mais que perfeito. Vamos ver. Se fosseis cegos, não teríeis pecado, né? Correlação verbal do imperfeito com o futuro do pretérito. Perfeito. Teríeis, né? Teríeis. Isso aqui é a forma da tradução. Porque eikete. Presente indicativo. Não é presente, não. Tem uma... Esse é presente indicativo, né? A terminação aí, né? Agora, não sei se esse epsilon na frente aí, Ele é acréscimo. Então, ou ele é a origem imperfeito. Exato.
Eikete é auristo, né? E aí, esse auristo aqui, que é um auristo indicativo, é passado, né? Isso mesmo, então, Aurista, é a segunda pessoa do plural. Então, não teria pecado. Sei lá. É o Aurista indicativo ativo aí. Se fosseis cegos, não teria pecado. Não teria no sentido de ter, né? De existir, né? De ter, né? De possuir, né? Não possuía pecado. Não possuireis pecados, né? Se fosseis cegos, não possuireis pecado. Aqui também, ó. Aqui o verbo tá com acréscimo também, né? Tanto que teve aqui a junção, né? Do epsilon para formar o et, né? Ali, né? Que é o verbo ser, né? O verbo em mim. E a ideia é, mas como não sois cegos, não tendes desculpas, né? Olha a explicação que ele dá aqui, né? Se fosseis cegos, não terias pecados. Mas como vocês não são cegos, não tem desculpa. Vocês pecaram. Vocês pecam. Pecam por quê? Porque não são cegos. Por que ela é uma ação irrealizável, né? Ela é uma ação irrealizável. Não terias pecado, que é a apódese, é uma exposição, né? Mas é uma exposição irreal. É irreal, é impossível. Ela é impossível por quê? Porque a construção da condicional dela é irreal. É possível não ter pecado? A resposta, não. Não é possível. Por quê? Porque a construção frasal dele, né? O contexto gramatical é o contexto de condicional irrealizável, irreal. Aqui o ei, aqui o an, aqui o verbo que está no passado, no tempo passado, aqui o verbo no tempo passado. Todas as coisas que estão nessa frase indicam que ela está expressando uma ideia de irrealidade. Outra. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Tem o ei aqui, tem o an aqui, tem o verbo aqui, tem o verbo aqui. Toda a construção dela é uma condicional irreal. Se fosseis do mundo, isso aqui é uma coisa irreal. Não é. O mundo amaria o que era seu. Ou seja, a construção da frase indica o quê? Que nem se eu fosse do mundo, o mundo me amaria. Tá claro isso ou não? Tá de boa. Aqui temos também. Então, ei aqui, an aqui, né? Verbo aqui. Se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Se ainda agradasse a homens, né? Se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Condição essa irreal. Irreal por quê? Bom, não seria servo de Cristo, já é irreal porque a oração inicial, né? A apódese já é irreal. É a prótese, né? A prótese já é irreal. E por que a prótese é irreal? Porque em nenhum momento você agrada os homens. Portanto, ao tentar agradar os homens, você irá desagradar os homens e ainda não será servo de Cristo. Não sei se ficou claro. Ficou, mas eu entendo tipo que é impossível. Fazer o homem me amar, entendeu? É impossível. Isso. É isso, E né? é impossível ser servo de Cristo se o homem te amar. Isso. Também. Exatamente. Isso Eu vou ser servo de Cristo e todo mundo vai gostar de mim. Não vai. É impossível na realidade, por isso que é irreal. Eu Exato. entendi assim. Exatamente. Agora, ela é impossível por quê? Porque a gente sabe que é impossível? Não, ela é impossível porque a frase grega está dizendo que é impossível. Por causa da construção gramatical dela, né? Exato. Isso aí. Não é porque eu sei pela minha experiência, é porque o texto está falando isso, né?
Então essa é a algo grande que eu não sacada sei disso aqui. que eu vou descobrir. Exatamente, é. E se você acha que você está agradando os homens e sendo servo de Cristo, será mesmo que tá? Né? Aí o texto bíblico coloca para você, pensa bem. Se você está sendo servo de Cristo e agradando os homens, pensa bem se é isso mesmo, né? É isso mesmo, eu entendi isso. Ele está te provocando, né? Aí, ele não, né? Mas aí pode ser uma pregação de provocação, né? Provocação. Meteu o dedo na ferida, né? Exatamente, né? Então vejamos. Hoje eu vi o Hernando Dias Lopes falando igual militar, então vejamos. Se não vejamos, né? Paulo, que ele faz uma pregação que ele pregou, eu acho que foi 1 ano ou 2 anos direto. Ele conta a vida de Paulo, né? Aí depois que ele tava na prisão e tal, aí qualquer desanimaria. Aí ele fala assim, então vejamos. A gente fala isso direto aqui no quarto. Ó, eu não sabia, né? Linguagem militar, né? Eu não sabia. Eu não faço parte se não quando você vai falar alguma coisa assim, você vai falar, se não vejamos, se não fizer, já sabe que vai dar, né? Se não vejamos. Ah, é? É militar isso. Eu não sei se ele tem um contato com o militar, deve ter pra falar isso. Não, sabe o que é? Ele lê muito Flávio Josefo, cara. Pode então ser. pode ser. O Hernandes lê muito Flávio Josefo. Acho que ele, se ele escrever a biografia, cara, acho que eu vou comprar, porque, cara, se é um cara que cita Ele vai muito Flávio escrever Josefo, uma é ele. biografia do Flávio Josefo? Não sei. Se ele escrevesse, eu compraria, porque, cara, ele lê muito, ele cita muito, entendeu? Nos livros dele, na pregação dele, ele cita muito o Flávio Josefo. Mas interessante, né? Como é que é a frase mesmo? Então vejamos. Não, você paga lá uma missão, ou dá assim, e no final você fala, se não vejamos. Tipo Se assim. não vejamos. Meu irmão, se não fizer, já sabe, né? Entendi. Deixa eu anotar isso aqui. Ou então vejamos. Tem também. Você Ou vai uma coisa correr. que vai trazer impacto, aí tipo você tá dando instrução ou ensinamento. Aprende. Aí causar uma exclamação, um impacto, uma Isso bomba. aí, Então aprende. vejamos. Decora. Se não vejamos. Entendi. Interessante. Eu lembrei do Tropa de Elite lá, né? Então o senhor vai ficar com essa bomba aqui na mão. Isso aí. Se E não o senhor vejamos. vai explodir a gente. Então vejamos. É isso aí. Então vejamos se o senhor vai dormir agora. Muito bem. Então, a ideia do passado, né? Neste caso, o grego geralmente utiliza o auriço do indicativo, que é passado, né? Na prótese e na apódese. Mas também pode empregar outros tempos. Imperfeito com imperfeito, imperfeito com auriço, imperfeito com mais que perfeito com auriço, etc. Qualquer tempo passado, novamente, né? No caso do verbo eimi, utiliza-se o tempo imperfeito. Para reproduzir a ideia, olha só, né? Para reproduzir a ideia da ação completa no passado com a prótese, sugere na tradução empregar-se o pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito, mesmo que seja auriço, mesmo que seja mais que perfeito, sugere-se empregar o pretérito imperfeito do subjuntivo na oração condicional e o futuro do pretérito na oração principal. É sugestão de tradução, certo? Se tivesseis aqui, meu irmão não teria morrido. Condição irreal, novamente. Por que ela é irreal? Ela é fraseológica irreal. Ei, verbo. Ela é a construção dela, né? Agora, na realidade, então o que explica para mim? Por que ela é irreal? Não que vocês vão conseguir, nem eu, mas assim, vamos tentar. Porque ela é irreal? É. Pera aí, eu saí daqui, eu não... Deixa eu ler de novo. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É como se fosse uma condição, né? Ele ia morrer de qualquer jeito, é o que eu tô entendendo. Ele ia morrer de qualquer jeito, certo? Isso. Mesmo se ele estivesse ali, ele ia morrer. Mesmo se ele estivesse ali, ele ia morrer. Então, ela sabia... Na verdade, a gente tem que pensar... porque a gente tá pegando só a frase, né? Mas quem falou essa frase? Por que falou essa frase? Porque o texto, ele vai seguir. Vai seguir. O texto, ele vai seguir, entendeu? E ela é uma mulher de pouca fé. Quer dizer que, pô, eu tô aqui agora, você acha que eu não posso trazer ele da vida de volta? Entendeu? Então, o texto, ele vai seguir.
Então não é o que o texto está falando, mas o que ela está falando, né? O que ela está falando O que ela é está o quê? falando e por que ela está falando. Certo, é isso, né? É Então, isso. beleza. Então não é uma questão da realidade última, mas é a questão da realidade dela, né? Sim, exatamente. Isso usou agora o termo certo, a realidade dela. Dela. A Na percepção realidade, dela. então na realidade, consciência dela, isto aqui é uma frase real. Sim, isso aí sim. E aí você tem a mentalidade dela, a percepção dela e tem a percepção de Cristo. Então ela fala isso para ele, Não, mas sabendo. aí não. Na Hã? percepção dela, isso aí é real. Isso. Só que o que a Isso é real, se ele estivesse lá, ele teria feito milagre. Ele ia morrer de qualquer jeito. Então, o autor da Bíblia, ele construiu a frase de maneira a fazer com que ela fosse irreal pra gente. Isso aí. Isso é a realidade. Se tivesse aqui, é a realidade dela. Não teria morrido. Então isso é irreal. Ela estava dizendo, olha, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. A realidade dela é essa. Ou seja, ele só não teria morrido se Jesus estivesse lá. Mas é uma Essa irreal. era a visão dela. Mas Isso. aí eu não tô pensando desse jeito, não. Eu tô pensando justamente ao contrário do Ed. O Ed tá falando que ela tá pensando assim, né? Do jeito Se- que ele falou, o Ed, é a percepção real pra ela. Isso, pra ela. Mas o autor está nos dizendo que a percepção real dela não era real. É irreal, porque ele teria morrido. Exatamente. É isso que eu Sim. entendi. E vai desenvolver dentro do contexto. A Provavelmente. irrealidade vai se desenvolver dentro do contexto. Vai trazer o bolo. Mas a Aí vai frase estar aí é consigo aí real. que é débito e a senha. Mas lembra que na própria construção da frase, você não precisará do contexto para identificar a condição irreal. Porque ela está na Não, eu construção. não estou dizendo que a frase é irreal, não. A frase é irreal. Sim. Só que tem a visão dela, o autor trouxe a percepção dela, aí tem a percepção de Cristo, e isso aí vai estar só no contexto. Isso. Não, com certeza, né? Eu não estou Agora, dizendo que a frase é irreal, não. Ela é irreal, né? Pela construção aí é irreal. sim. Mas quando você desenvolve, você percebe que tem uma visão da mulher, né, da parente, a visão do Cristo que está vindo, a visão da multidão. Então você tem vários personagens envolvidos nesse enredo. É como se você falasse assim, ó. Se você estivesse comigo, teria visto o que eu vi. Mas eu não tenho certeza se você teria visto o que eu Se vi. estivesse junto, isso aí acusaria que você viria. Mas eu não sei se você viria o que eu vi também. Assim, Eu não saberia, exatamente. É a minha percepção. exatamente. Exatamente isso aí que eu tô falando, é isso mesmo. O Ed Exatamente. também deve estar falando desse jeito, né? Eu acho que ele tá falando a mesma coisa que você, Eu mas. acho que ele tá falando a mesma Sim, é que eu estou trazendo a visão de outros personagens envolvidos também, né? Sim, sim. Beleza. Na visão de quem tá ouvindo ela falar, é irreal. Na fala dela, talvez ela construiu a frase de maneira diferente, né? Talvez ela falou de maneira real, né? Da condicional real, mas o autor do texto, ele colocou a frase no real, por quê? Para demonstrar o quanto ela estava enganada. Isso. Então, é isso aí que eu analisei desde o primeiro lá do quadro, que é isso que eu tô tentando falar. Por causa dessa frase aí mesmo. Tá. Iria acontecer a morte de qualquer jeito, por isso que é irreal. Sim, Entendeu? No caso, sim. Aqui, até onde a gente sabe, sim. Isso. E se você for mais pra frente, vai ver exatamente que era isso. Então, eu analisei desse jeito, por isso que eu te perguntei lá, aquela hora. O irreal é na perspectiva que eu tô lendo, entendeu? Que eu tô entendendo. Ele teria morrido de qualquer forma. O que torna, né, o que essa oração condicional torna essa oração aqui mentirosa, certo? É isso que a gente viu, né? Então Isso. tudo aqui é mentirosa, né? Você tem razão, Fred. Por causa da mentira, é isso mesmo. Isso, beleza, isso aí. Eu analiso, não sei se está certo. Mas foi boa a percepção, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí embaixo, né? Se em Tiro e Sidom tivesse sido realizados os milagres que entre vós se realizaram, há muito teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Isso também é uma oração que está construída, né, de maneira aqui, né? Mentirosa. O ei, mentirosa. E o an aqui, ó. O ei e o an aqui. Se em Si, Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que entre vós se realizaram, há muito teriam se arrependido em pano de saco. É mentira isso.
Eu coloquei pensando assim, igual a gente fala, soldado, se você tivesse feito isso, tinha acontecido isso, mas a gente sabe que nunca ia acontecer isso. Tipo isso, né? É isso que eu... É isso mesmo. Isso aí. É irrealizável e irreal isso, né? É igual a gente fala, soldado, vai lá, sei lá, se o soldado tivesse ido lá na árvore, pegado 800 folhas, isso não tinha acontecido. É porque a gente faz esse tipo de brincadeira de vez em quando. A gente sabe que nunca vai acontecer, é alguma coisa irreal. Sim. Exatamente, Mas exatamente. Isso aí só fala depois que você conhece o fato, né? Então eu falo assim, ó, se ontem eu não tivesse saído, eu não tinha batido o carro. Isso, Mas já tá no impossível, porque eu não posso voltar para ontem. E mais, né? Não quer dizer... sentido, né? Ela pode ser irreal, essa fala sua, né? Se ontem eu não tivesse saído, eu não teria batido o carro. Bom, mas e se você tivesse saído e não tivesse batido o carro? Se ontem eu não tivesse saído, eu não teria batido o carro. Se ela está construída na forma real, essa frase ela tem que ser mentirosa, de alguma forma. Como que ela se torna uma frase mentirosa? Então, mesmo se ele não... Peraí, aí ficou difícil, hein? Né? Porque eu acho que assim, ó, pô, se meu pai fosse mulher, eu não tinha nascido. Isso tá claro. Entendeu? Eu acho que ele deu uma frase com o carro, porque não tem como bater o carro parado, né? Alguém bateu nele. Ah, não. Por exemplo, se eu entendi que ele falou, se eu não tivesse saído, alguém não tinha batido nele. Mas se ele tivesse deixado o carro lá do lado de fora, alguém teria batido nele do mesmo jeito. Pode ser. Irremediavelmente, meu carro estaria batido hoje. Então, a afirmação... batendo no carro parado. Então, a afirmação, ela pode ser irreal na hora de eu escrever, né? Aí ele disse, né? Se ele não tivesse saído, não teria batido o carro. Né? E eu falo essa frase com um descargo no final dela, né? Mas o Thiago trouxe um ponto interessante aí. Ele trouxe um ponto que falou, olha, o evento ele já aconteceu para eu poder construir a frase, olha. Sim, tanto que todas as frases aqui estão no tempo passado, né? Sim, então o evento já aconteceu. Lázaro já tinha morrido. Né? O outro, se eu não fosse cego, não, mas eu já estou cego. Então já aconteceu, o fato já existe. Por isso você sabe que ele é irreal. Senão você não saberia. Exatamente, que ele trouxe um ponto legal agora, porque o fato já aconteceu, já existe o fato. Porque se ele não tiver acontecido, ele pode ser provável. Aí é o outro aqui, né? Isso. Que é o subjuntivo. E o outro fato também aí, um ponto legal, é que o Thiago deu o exemplo e tem que pegar aquela parte do Ed que ele começou aí iniciando, ver a perspectiva de cada um também, senão a gente não ia conseguir analisar. Sim. Pra gente colocar a frase dele na condição real, né? O que é importante aqui é o seguinte, se nós tivéssemos que fazer isso no grego, assim, sem ter os demarcadores, né? O ei, o an, a gente não ia conseguir fazer. Aí ia chorar. Assim, tem que ter uma outra maneira, uma maneira mais, assim, menos clara, vamos dizer assim, né? A beleza da língua aqui tá nessa, né? É dele colocar claramente as condicionantes pra gente. Que é o que eu queria que acontecesse em português também, né? Em português tem que ficar fazendo pergunta pra frase, né? Pra tentar entender, né? Será que isso aqui é transitivo, intransitivo, direto, indireto? Tem que perguntar pra frase. No grego, nem sempre, né? No grego, às vezes, a própria frase, palavra, te dá o que ela é já. Sem precisar fazer pergunta, né? É mais precisa, em certo sentido. Diz que o grego é mais fácil que o português, né? Porque o português é a língua do demônio, né? Vamos lá. Em português é difícil demais, né? É difícil pra caramba, né? E o pior, né? Diz que o português brasileiro é mais difícil que o português de Portugal, né? Porque ele é mais tradicional, né? Ele é mais conservador, né? Eu ouvi falar isso. Os caras que escrevem bem, que gostam da língua, porque mais o português O inglês pra mim é língua, assim, claro, obviamente, eu nunca estudei alemão, não estudei francês, entendeu? Nunca estudei, então não tem como falar de todas as línguas, né? Mas a língua que eu, não tive comecei a estudar espanhol, mas achei muito, sim, tive mais dificuldade de aprender espanhol do que porque é latim também, né? Espanhol. Sim. É parecido. Tive mais dificuldade de aprender inglês, eu não tive dificuldade de aprender, é muito rápido o inglês. É uma língua muito simples, né? Tem muito pouca palavra, né? E construção simples, né? Eu estudei um pouquinho de francês para viajar, não é tão difícil não. Também não é difícil, né? Você tendo vocabulário, você consegue se virando, né? O italiano nem vai precisar. Não precisa. O italiano, o problema é que você acha que tá entendendo tudo, né? Nem sempre tá, né? Nem sempre. Mas ele se o cara fala devagar com você, você tenta te ajudar, aí você vai, né? Bom, na condição provável, pra gente terminar, né? Esta classe é conhecida como a condição
futura mais provável, né? A prótese expressa uma condição que, dadas as circunstâncias, provavelmente se cumprirá. Expressa uma eventualidade, geralmente localizada no futuro. Quando ou sempre que a condição se cumprir, e isso pode ou deve se esperar, também a apótese se cumprirá. Bom, ela é provável, né? Se ela se cumprir, a condição, a apótese também se a prótese se cumpre, a apótese se cumpre. Se a prótese não se cumpre, a apótese não se cumpre também. Então, uma condiciona a outra. Aí você decora, vamos decorar as regras, as propriedades de um polinômio, por exemplo. Olha, um polinômio de grau 2 só será de grau 2 se, somente se o elemento A for diferente de zero. Aí você tem um polinômio de segundo grau. Se não for diferente de zero, você não vai ter um polinômio de segundo grau, você vai ter um polinômio de primeiro grau. Mais ou menos isso aí. Vai por exclusão, né? Por antítese. É isso aí, é isso aí. A prótese é introduzida por an. Então sempre vai ser, né? Não sempre vai ser, mentira. Ela é geralmente, né? É introduzida por an. Geralmente com modo subjuntivo. Enquanto que na apótese pode-se usar qualquer forma do verbo. Mesmo assim, em função de que na prótese é empregado o subjuntivo, o que indica incerteza ou probabilidade, o pensamento sempre estará direcionado para o futuro. Na tradução desta classe, emprega-se a oração condicional, prótese, o futuro do subjuntivo. E na oração principal, apótese, o futuro. Ou, às vezes, o presente do indicativo. Para dizer que ela se cumpriu já, né? A probabilidade se cumpriu já. Então, oração provável, né? Condição provável. Isto faremos. Tuto poiesomen. Isto faremos. Notem que aqui não tem o ean, né? Que ele falou que ia ter, né? Ó, a prótese é introduzida pelo ean, né? Mentira, né? Não é sempre, né? Às vezes. Aqui não tem já o ean. Tuto poiesomen. Isto faremos se Deus permitir. Se Deus permitir. Acho que não tem. E esse pera aí? Ampera, é tudo uma palavra só? Separado, não, eu acho que tá errado isso. Eu acho que é separado aqui, né? Esse E aqui. Deu dúvida agora. Não, é separado aqui, ó. Ean, per. Eu vou ter que sair agora, tá? Não tem compromisso, aí vocês continuam aí. Beleza. Estão acabando já. Então, deve ser... Deve ser uma contração. Deve ser uma um contração. erro aí de... Dá pra dar uma olhada, né? Hebreus 6. Olha aí. Hebreus 6:3, né? Então, esse aí é no futuro, né? Isso. Futuro, condição provável. Sempre Isso. com o ean mais subjuntivo, no caso. Isso. Futuro. Característica do ean. Não, é tudo junto aí. Então é uma contração. Ampera, se, Então é contração de alguma coisa. tudo junto. Esse per deve ser alguma outra coisa que ele juntou aqui para fazer o ean. Tem que dar uma olhada. Porque o ean vai estar aqui também, ó, separado. Ean separado. Consegue ver no logos aí, Fred. Só jogar em cima o mouse que tu já vê, né? Consigo. Qual que é a passagem? Hebreus 6:3. 6:3. Você conseguiu baixar lá, nego, o Logos, de graça? Ele é... Baixei, aí eu tenho que aprender a mexer nele. Eu não sei se tem alguma bíblia nele de graça, entendeu? Na versão de graça. Tem. Eu não sei se vai ter a interlinear, né? Ô, Zac, a gramática que tu tem aí, ela tá em PDF, né? Tá. Tu conseguiu em PDF? Tu comprou? Como que foi? Não, tá na internet de graça. Você quer que eu mande pra você? Manda, eu quero. Mando sim. Manda embora no grupo que é abaixo do computador aqui. Beleza. Eu consegui, inclusive, o livro da Campagnolo também, em PDF também. Qual livro? O sobre feminismo lá. Ah, tu conseguiu? Feminismo, perversão e subversão. Tava achando muito caro, eu tava esperando pra comprar e aí apareceu no grupo lá. Foi aquele livro ela deu aula pra nós, aquele livro todo dela, né? Aquele livro é bom, cara. Não li não, mas assim, ela fez uma síntese do livro, né? Dando aula pra nós. Aqui fala o seguinte, não é só se não, é tipo uma se apenas,
Entendeu? Se de fato. Eu acho que é isso mesmo, porque esse P daqui, como se, mas não é só isso. ela é uma coisa, um acréscimo aqui, né? É o EAN que é C. EAN. Bom, mas aqui tá tranquilo, né? Eu acho que entender que isso aqui é uma probabilidade, né? É uma condição provável. E se alguém competir... O pera tá aqui, ó. O pera existe sozinho. Partícula enclítica intensiva, enfática. Né? Aí ele coloca aqui, perequam, peremuntum. Acho que você fala em latim aqui, não sei que doideira é essa. Ó, terminação exclusiva de formas compostas. Isso é no dicionário aqui, no dicionário do Novo Testamento, né? Grego do Novo Testamento. Tem que estudar essa palavra aqui para ver. Mas vamos lá, tô aqui, ó. E se alguém competir, não será coroado se não competir de acordo com as regras. EAN. Aqui e EAN aqui, são duas frases aqui. E se alguém competir, não será coroado se não competir de acordo com as regras. Por que isso aqui é uma oração provável? Porque se ele cumprir a regra, aí ele vai ser coroado, né? Não, é provável porque ele pode não cumprir, né? Competir, cumprir as regras, aí ele é coroado. Peraí. Se alguém competir, não será coroado se não competir de acordo com as regras. É o que eu falei. Ele pode competir não cumprindo as regras. Sim. Mas ele não vai ser coroado. E ele pode competir seguindo as regras e não ser coroado. Ou não? Porque pode não ganhar. Ué. Uma vez que ela é uma ação provável, ela não é uma ação que garante, né, a realização, né? Então você pode competir como atleta e não ser coroado. Mesmo... mas aí você vê que ele coloca a condição aí, ó, se não competir de acordo com as regras, ou seja, você vai ser coroado. Pelo menos o que eu estou entendendo aqui, que a coroação não está necessariamente ligada ao vencedor. Está sendo ligada ao competidor. Ao competidor que vai executar toda a prova dentro da legalidade. Mas se você está falando isso, então a ação deixa de ser provável para virar uma oração real. O improvável está no não cumprimento da regra. Certo. Bom, eu não sei, né? Eu tô só tentando trazer aqui um entendimento. Né? Essa é a tentativa mesmo, né? E se alguém competir como atleta, não será não é coroado se não competir de acordo com as regras. Pode ser irreal porque não está no passado. Não pode no passado, mas tem que ser provável, ou seja, ela é provável. Ela é possivelmente real. Então, isso. Só é possível eu ser coroado se eu competir de acordo com as regras. É tipo assim, eu vou ganhar na Mega Sena, tá? Só se eu jogar eu tenho chance. Se eu não jogar, eu não tenho chance. Isso, eu só vou ganhar se eu jogar. Mas se eu jogar, não quer dizer que eu vou ganhar. Isso. É isso, né? É isso mesmo. Então, eu vou competir de acordo com as regras. Eu só sou coroado se eu for assim, mas eu não posso ser coroado também. Eu entendi seu lado. É isso, né? Porque é uma oração provável, né? Não é uma oração, uma condicional real, né? É uma condicional provável. Não é mentirosa, é verdadeira. Aí entra na eleição na Né? eleição aí. Perfeito, né? Acho que o Entra. tá querendo dizer, né? Não, tá aí. Cara, a eleição tá na Bíblia toda, cara. Você provocou aí, ó. Cutucou a onça, agora tome. Não, eu também acredito. Se não, vejamos. Se não, vejamos. Eu não sou tão empático como ele, não. Eu tô convertendo o Thiago. Eu não, né? Mas aos poucos eu vou convencendo ele. Porque daqui a pouco falta argumento pra rebater, entendeu? Quando termina os argumentos, vai fazer o quê? É porque, na verdade, o Thiago acredita assim, só que ele não entendeu. É a mesma coisa do cara fala de predestinação, fica metendo pau e ele fala, isso não é bíblico, não. É bíblico, ele só não entendeu. Eu lembro da... Ele só não entendeu, velho. Lembram da Baby do Brasil, que ela se converteu? Lembra?
Aí ela foi no Jô Soares, né? E ela tinha uma música chamada Convertido. Como é que era? Convertido ou convencido? Aí o Jô Soares falou: não sou nem dos dois, sou invertido. Convertido ou convertido? Convertido ou invertido? Convencido. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Esta aqui é uma oração provável. Ixi, como? Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Tá aqui. Oração, a prótese, ela é essa, né? Se alguém disser ama a Deus. E aqui é apódese. E odiar seu irmão é mentiroso. Aí, ó, vamos colocar na irreal, que vai ficar legal também. É o que eu tava pensando aqui, ó. Fala. Por exemplo, Zac, se você tivesse me dito, né? Se você teria me dito, é isso? Se você tivesse falado comigo para não odiar meu irmão, eu teria amado a Deus no irreal. Passado. Mas a gente sabe que é irreal. Ele não teria amado. Certo. Mas como é que essa frase aqui fica no provável? No provável. No provável, como é que fica? Provável é no indicativo, né? Futuro. No futuro, né? Quando disser para eu amar meu irmão... Então, mas por quando que ela disser para... No provável... Se alguém disser... ama a Deus. Ame a Deus. Se alguém disser ame o seu irmão, aí não vai dar, cara. Eu amo... Não. Pera aí. Se alguém disser ama a Deus e odeio meu irmão... Não tem como, porque ele... Não, mas ele fala no provável, né? No provável. Ele sempre vai estar no provável. Mas deu pra passar pro irreal, né? Engraçado. Deu pra passar por real. Ela parece mais irreal do que provável, mas aqui, ó, na construção grega, ela é provável, porque tá no ean. Não, ela é provável. Entendi aí o que ele quis dizer. Ele tá provando, tipo assim, ele tá provando que é irreal isso, fazendo analogia. Tipo Se assim, alguém disser que ama a Deus... Não existe essa relação, né? Eu entendi, não existe essa relação. Você amar a Deus e odiar o seu irmão. Por isso que ela dá uma ideia, esse e aí, essa conjunção e, ela é uma conjunção adversativa. São duas coisas opostas, que não tem nada a ver com a outra. Tipo o provável que ele está explicando, pelo que eu entendi, cara, né? O que eu estou entendendo. O provável é que realmente é impossível. Se Talvez... alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. É a probabilidade que está tendo. Ó, o é mentiroso deve ser a apódese aqui. Isso aí. Isso aqui tudo deve ser a prótese. Isso. A parte condicional, né? Então, é provável que seja mentiroso aquele que diz amar a Deus e odeia o seu irmão. Pela matéria aqui que eu estou entendendo, e até agora a gente está concordando, é isso mesmo que eu estou pensando. A condição real é alguma coisa que é real mesmo. Que o Deus quer passar que eu consigo fazer. O irreal é aquilo que eu não consigo. Mesmo que eu entendesse, aquilo daria o que o texto está falando para mim. Todas as probabilidades que iriam acontecer não ia ser reais, seria irreais. Sim. E a condição provável é aquilo que vai acontecer. Aquilo que pode acontecer. Que pode acontecer. Isso aí. O que pode acontecer? Tô entendendo. O que pode acontecer com mais provável, com mais probabilidade, ou com menos probabilidade. Se for com menos, será a condição de baixo ali, ó. Que é a condição possível. Porque aqui tá fazendo uma confusão na gente, né? Não, eu acho que... isso aí que eu não tô entendendo desse jeito, não. Pode acontecer, não. Eu acho que é provável. O que é provável? Provável para mim é aquilo que vai acontecer. Então, provável é aquilo que... Errado. Não, o provável, provavelmente eu irei daquele lugar. A diferença de provável e de possível é que, assim, quando eu falo que possivelmente eu irei,
Eu estou dizendo que eu tenho condições de ir. Não, mas o provável é aquilo que você pode provar, entendeu? O provável é aquilo que você prova. É por isso que eu tô indo contra... Por isso que a frase está aí, ó, nesse sentido aí, olha, se você ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. Você pode provar. Como você prova? Porque você odeia seu irmão. Tá, aí faz sentido. Aí faz sentido. Mas é isso mesmo, Ed? Você pesquisou aí? Pesquisei. Tá, precisou? Então beleza, é nesse sentido, Zac, que eu tô tentando explicar, que eu entendi a matéria, né? Então, nesse dia você está falando o quê? Que a oração... que o provável é algo que você pode provar. Provável. Certo. Provavelmente, você pode provar, você pode atestar a veracidade. Aquilo é certo. Né? Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. É provável por quê? Porque pode se provar. Porque se você ama a Deus, não tem como você odiar o seu irmão. Se você está odiando o seu irmão, então, provavelmente, atestadamente, você não ama a Deus. Mas esse provavelmente é certeza ou ele é... De certeza. Certeza. Certo. Isto faremos, se Deus permitir, dá encaixe na sua explicação? Oi? Isto faremos, se Deus permitir, encaixa nessa sua explicação? Posso provar. Isto faremos, né? Se Deus permitir. Então, se Deus permitir, provavelmente, atestadamente faremos, porque Deus permitiu. Vai acontecer. Perfeito. E o de baixo, do meio? Se alguém competir como atleta, não será coroado se não competir de acordo com as regras. Se ele não competir de acordo com as regras, provavelmente, atestadamente, ele não será coroado. Então faz sentido. Minha linha de pensamento era essa, desde o início. Eu estava talvez confundindo o provável com o possível. Aí sim, aí possível é uma possibilidade, né? Você mesmo, não é um negócio no grego? Nem todo subjuntivo vai dar ideia de incerteza, né? No grego? Então, pra mim dá, mas eu não tenho certeza, né? Porque ele fala que, inclusive ele fala isso aqui em cima, né? Ele fala isso, por isso que eu tô pensando... O subjuntivo, o que indica incerteza ou probabilidade. Mas a probabilidade é diferente de provavelmente, né? Vamos ver a última aqui, só pra gente ler, pra gente ver se tem alguma dúvida, né? Essa Na aí que possível. deve estar de pouco provável, que deve dar mais dúvidas, entendeu? Sim, exatamente. Nesta classe temos a condição futura menos provável. Então essa aqui é a condição futura mais provável, essa aqui é a menos provável. A condição expressa é possível ou imaginável, mas é uma suposição hipotética, uma possibilidade muitíssimo remota. A prótase é introduzida por ei, com um verbo no optativo, e a apódese por an, também com optativo. Não há no Novo Testamento o exemplo completo de um período composto que corresponda a esta classe. Apenas podem ser achadas prótases sem apódese e apódeses onde foi omitida a prótase. Traduz as orações empregando uma forma do imperfeito do subjuntivo na oração condicional e um futuro pretérito na oração. Tá, vamos ver aqui então. Os quais deveriam comparecer diante de ti e acusar-me se tivessem algo contra mim. No caso aqui, essa aqui é a prótese. Não tem a apódese, ele está falando. Se tivessem algo contra mim. Essa aqui é uma possibilidade muito pouco provável. Muito pouco possível, muito pouco provável, ele colocou aí, né? Muito pouco possível porque não há provas. É menos provável. Tem uma diferença que eu não estou lembrando entre a palavra possibilidade e probabilidade. Eu lembro de estar na minha cabeça aqui o que é a diferença, mas eu não lembro qual que é a diferença. Olhando aqui. Probabilidade e possibilidade. Vamos olhar aí. Bom, o mais simples aqui é: possibilidade é algo que pode acontecer, mas não é certeza. Possibilidade. Probabilidade tem-se uma estimativa de quanto pode e quanto não pode acontecer. Isso, probabilidade, perspectiva favorável de que algo venha a ocorrer.
possibilidade. É algo que pode acontecer, mas não é certeza. Probabilidade que a Olha só, nós podemos dizer... Deixa eu ver aqui. Que Deus provavelmente existe ou que Deus possivelmente existe. São duas formas diferentes. provavelmente Deus tenta. Qual é a probabilidade de Deus existir? Isso, é um cálculo. Entendeu? Aí é um cálculo. A probabilidade de Deus existir. Eu acho que probabilidade e o provável que está explicando aqui é um pouco diferente. É provável, pelo menos o que ele deu aqui, é de que algo você pode provar, entendeu? Atestar de que vai acontecer, entendeu? O Você Fred está atesta. falando que na gramática ali ele acha que é diferente disso aqui que está falando, né? Mas olha só, a possibilidade ela tem a ver com uma não certeza. A probabilidade tem a ver com uma certa certeza. Uma chance. Uma chance. O que é provável, né? Tem uma chance de ser certo. O que é possível tem mais chance de ser errado, de não ser. Então, assim, é possível que eu vá amanhã. Isso expressa uma grande incerteza. É provável que eu vá amanhã. Isso expressa uma certa certeza. O que é provável é mais certo do que é possível. Isso aí. Nesse sentido, é isso que eu estava lembrando. Então, beleza. Então, aqui, né? No provável, a ideia é ter uma certa certeza e no possível é ter menos certeza. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, eu tenho uma certa certeza que ele é mentiroso. Tudo coopera para isso. Tudo coopera para isso. Beleza. Não é algo possível ele ser mentiroso. É algo provável ele ser mentiroso. Isso aí. Você fala assim, é possível que ele não seja mentiroso? Não, olha, é improvável que ele não seja mentiroso. É improvável que ele não seja mentiroso. Isso aí mesmo, do jeito que eu tô pensando. Então, não tem a ver com prova necessariamente, né? Mas tem a ver com uma certeza dentro da incerteza. Dentro da incerteza, nós temos algo que é mais certo, que é a probabilidade, e menos certo, que é a possibilidade. Beleza. Digamos assim, que para um ateu, ele pode dizer, né, que é possível que Deus exista, mas é provável que ele não exista. Tá certo isso? Então, pelo que eu entendi do provável, não. Lá ele fala que é uma condição provável. É uma condição futura provável. Que não tem probabilidade nem possibilidade. É aquilo. Pelo que eu entendi no texto. No texto aonde? Aqui? No 3, No 3 que a gente estava lendo. Eu lembro Tá. Não, mas nessa frase que eu falei pra você agora. Tá. Entendi. Para um ateu, ele vai dizer: é possível que Deus exista, mas é provável que ele não exista. Tá correto essa fala? Pro ateu tá. É possível que Deus exista. Mas é provável que não exista, tá certo. É provável que ele não exista. Então, possível é uma admissão de incerteza. Beleza. E provável é uma admissão de certeza. Certo? Ou de beleza, certeza. Então, isso aqui tudo, né? Isso aqui tudo tem que ser na chave da admissão de certeza. É provável, ou seja, é certo positivamente, né? Aí tá certo, é isso mesmo, né? Então, é mentiroso, é provável, é mentiroso, é provável. Provável por quê? Porque, né, a condição dele é dizer que ama Deus e não ama seu irmão. É o que vocês estavam falando antes, né? É a mesma coisa, né? Estou só organizando só as ideias aqui, né? E aqui, então, fica, né? Os quais deveriam comparecer diante de mim e acusar-me, se tivessem algo contra mim. Ou seja, é possível, é provável que eles tenham algo contra você? É muito pouco provável, né? Muito pouco provável, entra na esfera da impossibilidade. Se tivessem alguma coisa contra mim, aqui no caso expressaria uma impossibilidade, né? É isso, né? Sim, Ou pouco provável, né? É muito pouco provável que tivesse alguma coisa contra mim. E aqui é só a apódese, né? E se sofreis por causa da justiça, bem-aventurados sois.
Faltou a apódice aqui, né? Faltou a complemento, né? Pra gente entender, né? A improbabilidade, né? E se sofreis por causa da justiça. Isso aqui é uma coisa improvável, né? Por que é improvável? Porque tem alguma coisa aqui que deveria estar, né? Pra gente poder concluir o pensamento, né? Se sofreis por causa da justiça, bem-aventurado. E aí, como é que ficaria, né? E se sofreis por causa da justiça? Aí entra nessa questão da probabilidade, não? Não, provável. Qual é essa parte que você tá aí? O quê? E se sofreis por causa da justiça, bem-aventurados. Mas eu posso não sofrer. Nesse caso aí da... Ah, sim, beleza, isso aí, entendi. Isso, entendi. Entendi. Pelo Exatamente. menos na linha de raciocínio que a gente tá, né? Uma condição possível pouco Isso, provável. exatamente. Pode acontecer como pode não acontecer, É pouco provável, né? E se sofreis por causa da justiça? É uma prótese, né? Ou seja, ela está no começo, né? Tá faltando o complemento, né? Que é a apódese. Que não é o bem-aventurado, porque não tem verbo aqui, né? Tem o sois ali, ó, né? O verbo, sois. Eu acho Só que esse sois foi acrescido, né? Bom, então, e sofreis por causa da justiça, bem-aventurado sois. Então, é improvável que você seja bem-aventurado se você sofrer por causa da justiça? É pouco É pouco provável que eu seja bem-aventurado? Não. É improvável, né? É impossível que eu seja bem-aventurado? E se sofreis por causa da injustiça, felizes sois. Não, mas se for de acordo com a matéria e o texto, o que ele quer passar é que é pouco provável mesmo, que você vai ser pouco provável que eu seja bem-aventurado. Não quer dizer, A ideia, não quer dizer que é menos ou mais. Aqui eu acho que a intenção é que ele não vai ser bem-aventurado. Não é essa a ideia, não. não é essa a ideia pelo contexto, né? Mas assim, só olhando pela frase, parece ser isso, né? Só olhando pela frase. Lembrando que ele termina com vocativo, né? Tá mais pra isso do que o improvável. Ó, o pouco provável no sentido de menos. Tipo, se você não sofrer. Entendi. Você não é bem-aventurado se você não sofrer. Você não é bem-aventurado se você não sofrer. Não sofrer por causa da justiça. Não sei. Não faz sentido. Não, também não. O que o Zac tá falando é o seguinte, é em porcentagem. Por exemplo, não é isso, Zac? É pouco provável, 10%. Probabilidade, né? Probabilidade é... Não é? Isso, pouco provável. Pouco provável. Então, é pouco provável que, se eu sofrer por causa da justiça, eu seja bem-aventurado. Ele está falando isso. Assim, na ideia aqui da matéria é essa, né? É pouco provável que, se eu sofrer por causa da justiça, eu seria bem-aventurado. Ou o sereis, sofreis, esse sofreis por causa da justiça, isso é pouco provável. Pouco provável. É pouco provável que eu sofra por causa da justiça? Também não é isso, né? Porque tá ferindo a realidade, né? Essa frase também. Então a gente tem que interpretar de outro jeito aí. Achei zoado isso aqui. Mas é o problema, né? O problema é que é o quê? É uma frase, uma oração condicional incompleta, né? Porque ela só tem prótese, ela não tem apódise. Então a gente não sabe. Porque é uma condição possível, né? Aí, mas pouco provável, no caso. É, isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. Ou ela tem que ser possível ou pouco provável? Eu não entendi isso. Ela tem que ser possível, mas pouco provável. E se sofreis por causa da justiça, bem-aventurados. Sois. Não entendi também, não. Ele fala aqui também, ó, mas se também virdes a sofrer por causa de a justiça, bem-aventurados. E aí acaba. Porque ela tá faltando mesmo um pedaço da frase, né? Na conclusão, né? Não tá faltando, né? É aquela frase que tá faltando a apódise, né? Talvez com a apódise aqui, se a gente criar uma apódise, talvez a gente vai conseguir entender, mas criar uma apódise que seja nesta construção de impossibilidade, de improbabilidade. E se sofresse por causa da justiça... Aí dá ponto. Mas no texto continua dizendo, e temor deles não temais
nem sejais perturbados, como o Senhor, mas a Cristo santificai em os corações vossos, preparados para... Entendeu? Aí ele não... Não dá explicação. O próprio texto não... Texto obscuro. Isso aí, hein? Texto Ele teria que obscuro. pegar... Não, ele teria que pegar igual aquela que o Fred jogou faz tempo no grupo já, sobre o pé balão lá que Calvino começou a destrinchar essa palavra aí. Aquele comentário que Calvino fez em cima dessa palavra aí. Lembra que tu jogou lá no grupo, Fred? Lembro. Não sei se... O Macarion, você fala? Não, era o perbalon, acho que era essa palavra. Hiperbalão. Lembro. Hiperbalão. Efésios 2. Não foi, que a gente ficou discutindo aqui, não chegou muito em outros lugares, não, mas... Vamos ver se a última vai. E alguns diziam, que quer dizer este tagarela? Essa aqui seria uma apódese, né? Faltou uma prótese aqui, né? Faltou, e se alguém tal, Isso. né? Só tem a prótese, né? Que quer dizer esse tagarela? Como uma pergunta, né? Também não... E aí, toda essa outra oração aí, ela vai ter um... Tipo aquele genitivo, vai ter, não? vai ter quando tiver... não sei, o genitivo é caso gramatical, né? Então ele Não, tá ligado... aí no caso gramatical, no caso aí não seria genitivo, né? Aí seria o acusativo, né? Se toda ela, se fosse nesse sentido. No que você tá falando? Tipo, qual é o nome? Eu sempre esqueço o nome quando a gente fala nominativo, acusativo, que são casos gramaticais, né? Casos gramaticais. Casos gramaticais. No caso, essas orações mais pra frente, eu não sei, né? A gente tá terminando já a gramática. Vai ter essa análise? Não. Dentro das orações, que a gente analisa só palavra. Até agora você analisou palavra. Vai analisar a oração toda? Não. Não, né? Tá. Não. Porque no português tem isso, né? Você analisa lá a oração, né, de caso, né? Oração, oração subordinativa, substantiva, oração adjetiva. subordinada, substantiva, objetiva direta, objetiva indireta. Então, provavelmente tem também isso, né? Mas isso talvez seja uma coisa mais... que esse grego aqui não tenha, esse dicionário aqui. Talvez aquele outro... Na parte dos casos dá pra fazer isso, pelo menos eu faço assim. Não, mas é tranquilo de fazer, né? Eu analiso tranquilo de fazer. tudo. Lembra o último exercício que eu te falei? Você falou, não, tá até certo o jeito que você tá Isso, fazendo. exatamente, Mas o que o Fred está perguntando é se... O Leandro está perguntando é se vai ter... Né? O Leandro está perguntando se vai ter uma matéria sobre isso, né? Tá. Acho que não. Faltam Até porque... só 3 matérias pra acabar. 3 lições. Eu acho que isso aí é uma coisa mais aprofundada, né? Vem cá, Ozaki, estamos fechando aí. Tu vai conseguir dar aula para nós aí de hebraico? Como é que tá aí? Vou, cara, vou sim. Você tava pirando? Eu tô não tanto quanto deveria, mas assim, agora que tá acabando aqui, eu já vou pegar ali, já vou dar uma A relembrada. gente faz uns dias de intervalo pra você dar uma papirada, sei lá, um mês. Não, pode ser. Um mês tá bom. Aí agora vai pegar as férias mesmo, né? Daí eu dou uma revisada. Mas se for do nível do grego aqui, tá bom pra caramba. Tá doido. Mas é isso que eu posso fazer no hebraico. Talvez até menos um pouco, né? Mas a gente vai aprendendo junto daí, né? Vai fazendo junto. Aprender a ler tá bom. E você vai aprendendo mais ainda, né? Cara, se aprender as letras, cara, já é um avanço. É porque faz tempo que eu não dava essas aulas de grego também, cara. Fazia anos já, né? Então aí já acaba ficando meio... Foi bom, né? Foi bom porque eu relembrei de muita coisa aqui, né? E aprendo português junto, né, também, né? Bom, vamos por hoje parar aqui, né? Que tô cansado também já, vocês também devem estar, 2 horas quase. E aí, vocês fazem exercício, na hora que vem a gente corrige, né? Os exercícios. Não seria melhor a gente dar uma acelerada no exercício e já ir pra matéria pra acabar logo isso aqui, né? Você quer... Eu tô sem saco já. Você quer fazer o quê? Tipo assim, dar uma acelerada no exercício. Porque a gente tá fazendo assim, uma aula matéria, uma aula exercício. Pra gente terminar logo esse grego e começar o hebraico, que eu tô doido pra começar o hebraico também. A gente acelera no exercício e já... Tipo, na próxima aula a gente corrige o exercício ali em 20 minutos, entendeu? 15, 20 minutos. Mas a gente sempre fala isso e fica no exercício, filho. Vocês podem fazer assim, então. Vamos fazer os exercícios e manda as correções no grupo. E aí deixa a aula que vem só pra matéria. Ou então faz só os 3 primeiros, sei lá, rapidinho, só pra gente... Porque depois eu vou vir fazendo desde o começo da gramática de novo, né? Vou começar a fazer o exercício todo desde o começo, pra poder ir memorizando. Né? Porque pode vamos ser. focar na matéria. A gente acaba essa matéria logo, o Zac estuda e depois a gente já começa o hebraico. Pode ser. Então a gente não vai corrigir o exercício na próxima aula. A gente vai corrigir exercícios durante a semana aí, manda lá, grupo, entendeu? na medida em que houverem dúvidas.
Isso, fazendo, vai cada um manda a tradução lá, como ficou a tua tradução, joga lá, entendeu? Tá perfeito, então. Beleza. Aí vocês avisam o Thiago. Tá aí amanhã, 8h30? 8h30. Tá, beleza, então. Vem cá, faz só uma pergunta. Esse Meet aqui, tu consegue reunir até quantas pessoas sem cair? Cara, lá na faculdade a gente dá aula para 100 pessoas. Ah, é? Porque ontem, quarta-feira, tava dando aula de boa no Zoom, quando foi, puf, caiu tudo, cara. O Zoom, ele tem tempo. Não sei se você sabe. Meia hora. O Meet não tem tempo. E o Zoom não sei se tem também limite também. Aqui no Meet não tem limite. Não, o Zoom, eu sei que se você ficar com 3 pessoas ali, ele vai embora. Passou disso, meia hora só. Ah, é isso? Aconteceu comigo, eu dei aula na quarta, tinha 7 cabeças, né, dei aula de boa, aí deu meia hora, ele, puf, caiu. Só que no sábado anterior, também dei aula no Zoom, foi quase 1 hora a aula de Zoom e ele não caiu, porque tinha só 3 pessoas. Ah, por que você não usa o Meet? É porque o Zoom eu consigo gravar, né? Não consegue gravar no Meet? Tem Não. que pagar. Ô, falar em pagar, Fred, tu viu se tu consigo usar a bodega aí? Consegue mandar pra mim eu usar aqui? Não, vou olhar aqui, eu te falo. Beleza. É que lá na escola a gente grava tudo, né? Mas eu acho que então é porque a escola pagou. É a versão paga. E é muito caro, cara. O Zoom sabe quanto? $15 por mês, cara. Eita, pega. A versão básica. O Zoom e o Meet. O Meet também é a versão paga para você poder gravar. $16, $17 a mensalidade. Vezes 3? Tá doido. Vezes 5? Vezes quase 6. Não, dá não. É melhor assim... você comprar um programa de gravador de tela, igual a gente faz, aí. É mesmo? Qualidade aí, que sai mesmo. Então, é isso que eu quero ver aí contigo aí, entendeu? Só Vou que isso aí cantar fazer você aqui. dá aula no aplicativo que fica bastante tempo e que é estável, né? Eu não sei se esse gratuito do Meet é estável. Esse que a gente usa é gratuito, né, Osago? Você não... É gratuito. Ah, então tá bom, ó. Esse aí mesmo. Daqui a pouco, nós tem tão bom da gente, nego, é fazer um curso, todo mundo junto, depois que acabar essa aula aí. Um dá aula de uma coisa, outro dá aula de outra. É massa, massa. Eu tô indo bem lá, graças a Deus tá de boa. A galera tá gostando, estão fazendo até propaganda, pô. Vamos participar da aula do Lennon lá. Só não tem. Só que ó, é uma aula bem reformada, viu, mano? Vamos colocar os liberal lá na aula do Lennon. E vou Mas dizer, tem gente, tem gente tem gente que é da faculdade lá onde eu tô fazendo, na Unicef, tem muita gente lá, né? Uhum. Pra você ter uma ideia, tem gente que é da igreja mundial, cara. Da igreja não sei da onde, entendeu? Nossa, E cara, você tá sério? lá descascando, descendo a lenha. Não, e a galera tá gostando, cara. Assim, a galera tá gostando, tá divulgando, entendeu? Coisa nova, ninguém tá aguentando isso aí mais não, nego. É verdade, Vai mas acabar. verdade. Você lembra da Fatel? A galera ia pra lá também de umas igrejas nada a ver, cara. Lembro. Atrás de conhecimento. E o cara ia Isso. rodando a cabeça do Que cara. pena que acabou ali, né, cara? Tinha uma baita de uma estrutura ali. Eu não sei não, tá? O Abraão falou pra nós lá no grupo que foi pra segunda audiência e o gentil não apareceu lá, né? Deu insatisfação, né? E aí tá pro juiz jogar revelia. Dia 5 eu vou lá pra testar, pra fazer perícia de assinatura. Que ele tem um negócio que ele assinou no meu lugar lá. Caramba, cara, o cara é muito enrolado. O cara tinha tudo pra estruturar bem aquilo ali, já com o nome de uma universidade, né? Já registrado tudo. Era só pra ganhar dinheiro. Fred, você não tem ideia, cara. Estrutura boa, professores bons. Bicho, tinha tudo pra crescer ali, cara. Lugar bom. Cagou mole. Lugar bom, não, foi pilantra, 171. 7-1. Tá gravando mais não, né? Tá gravando, mano. Então, beleza, até amanhã então.